Hoje eu vim contar a história da falsa crente, mas eu quero deixar bem claro que não é nada sobre igreja, sobre religião. Eu só vou contar aqui um fato que aconteceu comigo, beleza? Bom, quando eu tinha 15 anos, eu, meus pais, minha família, a gente se mudou de cidade. Então eu tive que ir para uma nova escola. E com aquela idade, eu era super tímida. Apesar das pessoas achar que não, só pelo meu modo de me vestir, eu era muito vergonhosa, gente. Então, quando eu chegava numa escola nova, eu tinha bastante dificuldade de fazer amizade. Só que nessa escola, eu conheci a Vivi. A Vivi, logo que ela me viu, parece assim que nosso santo bateu. Ela veio se apresentar, veio me oferecer ajuda para eu poder colocar o meu conteúdo em dia, sabe? Ela foi muito bacana, muito gentil. Então, ficamos amigas ali logo de cara. Todo dia a gente sentava uma do lado da outra. Depois disso, ela passou a frequentar a minha casa. Esqueci de contar o mais importante, né? A Vivi era crente. Crente mesmo. A Vivi gostava muito de ir para minha casa. Só que quando eu falava de ir para dela, ela arrumava uma desculpa. Ela nunca deixava. Ou os pais dela não estavam, ou qualquer coisa. E eu até percebia que era por causa do meu jeito de vestir, né? Eu pensava assim, de repente ela tem vergonha, né? Talvez ela tenha medo, os pais dela me falar alguma coisa. Então eu nem forçava a barra em relação a isso aí, não. Acontece que com o tempo eu fui percebendo que a Vivi, ela não era o que ela falava que era, não. Que na verdade, aquelas saias dela lá nos pés era pra cobrir o fogo no priquito grande demais que ela tinha. Gente, ela era terrível. Ela tinha namorado escondido dos pais dela, amante escondido do namorado. E assim, eu nunca achei certo, porém, era minha melhor amiga. Eu também não contava pra ninguém. A única coisa que eu fazia era aconselhar ela, amiga, isso não é certo, né? Se você quer namorar um, tudo bem, mas ficar diamante. Mas ela não me escutava, gente, ela era terrível. E assim, o único probleminha que a gente tinha, tirando esse fato de eu não poder frequentar a casa dela, é que ela ficava tirando sarro da minha cara por eu ser virgem e ela não. E isso me incomodava, porque eu sentia como se ela estivesse querendo me manipular para ser igual ela. E eu vivia falando para ela, eu não tenho nem namorado, eu não vou abrir as pernas para qualquer um para simplesmente eu não ser virgem. Isso aí não é uma coisa que me pega. E ela ficava tirando onda, sabe? Ai, amiga, você não sabe o que é o bom da vida, você é muito criancinha, quando você fizer, você vai ver, você vai entender. E aquilo me incomodava de um jeito como se perder a virgindade fosse a melhor coisa do mundo. Mas enfim, a gente também não brigava muito, sabe? Eu confesso que eu acho que eu era muito bobinha, que eu precisava falar algumas coisas. Mas, gente, ela nunca me fez mal, ela nunca foi falsa comigo, ela sempre me ajudou muito na escola. Ela tinha mais facilidade, por exemplo, com matemática e ela me ajudava, sabe? A nossa única diferencinha é isso que eu tô falando, que ela queria que eu fosse ali igual ela. Eu acho que ela queria uma companheira pra aprontar junto com ela. E em mim, ela não tinha essa companhia, porque eu nunca fui muito de aprontar. Mas, bom, chegou o aniversário da Vivi e os pais dela resolveram fazer um culto para poder comemorar o aniversário dela. E eu não sei que milagre de Deus aconteceu, a Vivi me convidou para ir. Só que ela virou para mim e falou assim, amiga, eu vou te emprestar um vestido meu, pode ser? E eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque suas roupas, o pessoal vai ficar olhando, meus pais vai ficar julgando. E eu ainda pensei assim, era melhor não ir, né? Se for pra eu ir, pra ficar fingindo ser uma coisa que eu não sou, é melhor não ir. Só que minha melhor amiga, ela tava fazendo questão que eu fosse no aniversário dela, então eu falei assim, não, fica tranquila, eu vou ver se eu encontro um vestido no guarda-roupa da minha mãe. E aí, nisso, eu fucei no guarda-roupa da minha mãe, encontrei um vestido lá pouco abaixo do joelho, que era assim meio coladinho, mas não coladinho, era só justinho no corpo, que era tranquilo, sabe? E aí, vesti ele pra poder ir. E tem um detalhe, gente, que esse piercing no nariz aqui, essa coisa besta, eu tenho desde os 13 anos de idade. Inclusive, quando eu furei, a minha mãe me deu uma taca, porque eu furei escondido. E por que que eu tô falando desse piercing? Calma aí que eu vou chegar lá. Fui pra casa da Vivi.
Cheguei lá, conheci os pais dela, que assim na minha frente me tratou muito bem, conheci os irmãos, ela me apresentou para as amigas dela da igreja lá, achei até bacana, fiquei até o final do culto, depois eu vim embora. No dia seguinte na escola, a Vivi já me tratou super diferente. Tipo assim, super estranha mesmo. Mas até então, ela ainda sentou do meu lado. Quando foi no outro dia, ela foi sentar lá no fundo e ela simplesmente não falou comigo mais. Sabe quando uma pessoa tá te evitando para você afastar dela mesmo? Então, eu sabia que ela tava querendo que eu me afastasse dela. Só que eu, bobinha demais, gostava demais dela, cheguei nela e perguntei, falei assim, Vivi, por que você tá fazendo isso comigo? O que que eu te fiz? Eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa no seu aniversário que você ficou fria assim comigo? Ela falou assim, não sou eu não, foi meus pais. Meus pais falaram assim que você é péssima companhia, que se eu ficar andando com você, você vai me desvirtuar, então eles não querem que eu fique com você. Eles falaram assim que vinha até aqui na escola perguntar se eu tô pra cima e pra baixo com você. E eu fiquei tipo, mas por quê? De onde eles tiraram essa conclusão? Aí eu perguntei, né? Falei, por quê? Ela falou assim, ai, por causa do seu piercing no nariz, por causa da cor de batom, por causa do seu jeitinho, não sei. Eu sei que eu tenho que obedecer aos meus pais. Gente, eu fiquei chocada, porque assim, eu sempre meio que passei pano por cima das coisas que eu achava errado pra defender ela, porque a gente éramos quase irmã, melhores amigas. Então, assim, quando as pessoas falavam, eu achava ruim, sabe? Eu defendia ela com unhas e dentes. E quando foi a vez dela me defender para os pais dela, porque ela sabia muito bem que essa pessoa que os pais dela estavam pintando era ela e não eu, ela se calou e aceitou como se fosse verdade. Aceitei também, sabe, com o coração cheio de mágoa, aceitei me afastar dela, até porque eu vi que se ela não me defendeu num caso que eu merecia ser defendida, ela também não merecia a minha amizade. Não falei nada pra ninguém sobre as putarias que ela fazia também, porque eu não sou esse tipo de gente, uma hora ou outra, né, isso ia vir à tona, como de fato veio. Eu não mencionei, mas na escola que a gente estudava uma prima da Vivi também. Essa prima e a Vivi, elas não conversavam, a Vivi nunca quis me contar o porquê e eu também nunca insisti. E assim, pelo fato da Vivi não conversar com ela e a gente ser melhores amigas, eu também não falava com ela porque não fazia sentido, né? Bom, passei o resto do ano sem falar com a Vivi. Quando foi no ano seguinte, que o ano começou, ela foi para a escola 2 meses e sumiu. E eu estranhei, porque ela sempre foi estudiosa. Como eu falei, ela me ajudava na escola. 1 mês, nada, 2 meses, nada. Eu fiquei preocupada, sabe? Falei, gente, será que aconteceu alguma coisa com ela? Não éramos amigas mais, mas há um tempo atrás a gente era, né? Então eu fui obrigada a encarar, chegar na prima dela e perguntar. Nunca tinha conversado com a menina, mas na casa dela eu não podia ir, né? Então, cheguei na prima dela e perguntei, falei assim, você tem notícias da Vivi? Ela sumiu, eu tô preocupada com ela, já tem não sei quanto tempo que ela não vem na escola. Aí ela falou assim pra mim, você não sabe, não? Falei, o quê? Ela falou assim, a Vivi tá grávida e a minha tia tá com vergonha, por isso que a minha tia não quer que ela venha pra escola mais. Falei, putz grila. Falei, ainda bem que a gente não é amiga mais. Já pensou? Se eu ainda estivesse andando pra cima e pra baixo com ela, era bem capaz dos pais dela falar que o pai daquele filho era eu. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Mais uma história de não julgue o livro pela capa, né? Não tenho o que falar dessa história. Não julgue o livro pela capa. Só porque a menina usava piercing, roupa curta, os pais achou assim que ela ia desvirtuar a filha, sendo que a filha que era a má companhia, né? Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se quiser enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no nosso cantinho, é no Instagram, vou deixar passando aqui. É por lá que eu tô recebendo e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau, fui!